E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos maravilhosamente bem. Vamos começar a leitura de hoje. Lembrando que as leituras neste canal são atemporais. Então, quando você chegar, é o seu momento, não importa em que momento do tempo você está chegando, aqui é o seu lugar e essa mensagem é para você. E hoje estou aqui com os ruídos externos do cortador de grama, que se chama jardineiro. Não é cortador de grama, é o barulho do cortador de grama, mas é o jardineiro que está fazendo o barulho. E aí isso pode atrapalhar um pouquinho a mensagem de chegar, ou ela pode ser contribuição. Eu gosto de pensar que é contribuição, porque mesmo com ruídos externos, você pode se concentrar. Uma coisa não define a outra, não é mesmo? Porque quando você precisa fazer alguns movimentos na vida, a vida não vai silenciar e você não vai conseguir silenciar todos os barulhos, todos os ruídos. Sempre vão haver pessoas ao seu redor, ó, buzinando, ou até mesmo seus próprios pensamentos, sabe? Quando a sua cabecinha não para. Leitura intuitiva, então, rapidinha. Hoje vamos ver o que o tarô Videntes da Luz tem para nos trazer de mensagem. Eu acho que a mensagem já foi dada para alguns de vocês. Eu acho que a mensagem já foi entregue. Então, pega o que é seu, deixa seu like, deixa sua contribuição, deixa aí sua curtida, se não é inscrito no canal, se inscreva e vem fazer parte deste mundo novo, cheio de descobertas. Vamos ver o que o tarô tem pra gente hoje. Qual é a mensagem para quem tá chegando aqui nesse canal e assistindo esse vídeo? Tem gente que tá começando a assumir o seu poder. Temos um pajem de paus, um mago, 4 de espadas. Hoje é uma mensagem que vai trazer cura aí para quem tá assistindo, para você que tá aí assistindo. Cura de um padrão de autoabandono. Nossa, babado vai ser esse aqui, hein? Autoabandono. Por que você anda se abandonando, hein? Por que você não banca as tuas verdades, as tuas escolhas? Por que você fica priorizando aquilo que é do outro, em vez de priorizar aquilo que é seu? Toda vez que você faz isso, você se abandona. Toda vez que você escolhe em virtude do outro, em função do outro, você está se auto-abandonando. Então, galerinha, ferida do abandono tá ativa aí, vamos cuidar disso nessa leitura. Se você não conhece, tem um livro, deixa eu pegar aqui, da Liz Bourbeau, que se chama As 5 Feridas Emocionais. Nesse livro ela aborda, então, rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. São as 5 feridas emocionais, vale a pena a leitura. Se você não tem este livro, ele tem disponível no YouTube, o audiobook dele, vale a pena ouvir, para você começar a entender os seus padrões emocionais e o quanto essas feridas emocionais interferem na forma como a gente anda pela vida, na forma como a gente se relaciona, na forma como a gente faz negociações de trabalho, como a gente se posiciona na vida.
Então, ferida do abandono, aqui, ativa. É importante ressaltar que os outros não podem nos fazer sentir culpados, pois a culpa só pode vir de dentro de nós. E a culpa, ela tá relacionada com a ferida do abandono, porque a culpa é justamente, a gente só se sente culpado de alguma coisa quando a gente vai contra alguns valores e princípios nossos. E quando a gente sabe que não é aquele caminho, quando a gente se trai, também tem a ver com ferida da traição, tá? Quando a gente se trai, a gente abandona a nossa verdade. E quando eu, você, nós abandonamos a nossa verdade, as nossas escolhas, elas passam a vir carregadas de culpa. Nossa, eu tava lendo isso hoje de manhã neste outro livro. Vou pegar. As leituras aqui são assim, tá? As informações vão vindo, vão se conectando e no final tudo se encaixa. Eu tava lendo hoje de manhã esse aqui, relendo, e aí falava sobre a culpa. Olha só que legal. Peraí, só um segundinho. Às vezes você vai ter que esperar, né, as coisas acontecerem na sua vida. E é bem a frase que está relacionada à culpa. Eu não sublinhei. Mas dizia algo do tipo, assim, que a demora de Deus não é uma negativa de Deus. Nem sempre aquilo que está demorando para chegar na sua vida é um sinal de que é uma negação daquilo que você deseja. Achei. Às vezes você vai precisar lidar com o silêncio de Deus diante das suas respostas. Diante das suas respostas, não. Diante das suas perguntas. Fica confuso, né? Quando você tem respostas prontas, quando você tem algumas certezas e aí demora para acontecer aquilo. E aí você começa a achar que Deus não está agindo, que algo maior não existe, você começa a se questionar sobre a sua própria fé. E isso também te gera culpa, porque a sua fé muitas vezes te manteve de pé, te manteve forte, te manteve ativo, te manteve conectado, presente, e chega um momento da vida onde parece que tudo isso se desfaz, parece que tudo isso evapora, sabe? E aí você entra neste processo aqui, a gente tem um 4 de espadas, eu nem mostrei as cartas pra vocês, né? 4 de espadas e o 5 de pentáculos. Que são duas cartas que demonstram esse tempo de espera, mas também conectado a uma apatia. Quem já viveu isso, ou quem tá vivendo isso, vai entender muito bem o que eu tô falando. É quando parece que nada mais faz sentido, aquela fé que você tinha antes, na vida, nas pessoas, nas coisas, simplesmente vai se desfazendo, e é aí que nasce a oportunidade de um novo tipo de fé, de um novo tipo de força
Porque você começa a descobrir a fé que você tem em você mesmo. Você começa a se conectar com aquela fé que excede todo e qualquer entendimento, porque é uma fé que vem da tua alma, de tudo aquilo que você sente de verdade dentro de você. Essa fé não fica mais relacionada a algo que vem de fora, mas sim algo que é interno, dentro de você. Achei aqui a frase sobre a culpa. E muitas vezes nesse processo de descobrir como é que eu posso traduzir isso? Nesse processo de autodescoberta dessa fé que agora vem de nós, a gente se sente culpado porque pode estar rompendo muitas barreiras que vieram condicionadas das religiões, que vieram condicionadas através dos ensinamentos que a gente teve lá na nossa infância, e é meio que, sim, em algum lugar dentro de nós, é como se a gente estivesse indo contra tudo isso. Então há um estranhamento, há um distanciamento, há uma sensação de culpa por estar se afastando, há uma sensação de culpa por não acreditar mais nas mesmas coisas que se acreditava. E isso mexe em tantas camadas dentro de você. Então, a partir dessa leitura, isso tudo está sendo curado aí dentro de você e você vai se sentir, assim que terminar essa leitura, você vai se sentir mais leve para viver esse processo. Você vai se sentir mais leve, e eu afirmo isso, tá? É uma afirmação, porque você vai entender que esse sentimento de culpa aí que você estava sentindo, ele nada mais é do que uma culpa por não estar mais pensando e agindo do mesmo jeito que você agia antes. E por você estar indo contra essa sua verdade, você se sentia culpado. Então, a partir de agora, você vai tomar consciência disso e vai ficar mais leve essa sua caminhada de cura da ferida do abandono, de abandonar lugares, abandonar pessoas, abandonar crenças, abandonar convicções que você tinha, abandonar velhos paradigmas. Então, tudo isso vai sendo deixado para trás. Vou ler o que está escrito aqui no livro Desperte Seu Gigante Interior, que é do Tony Robbins. Culpa. As emoções de culpa, arrependimento e remorso estão entre os sentimentos que os seres humanos mais evitam na vida. E isso é valioso. São emoções dolorosas para experimentarmos, mas também servem a uma função valiosa e que se torna evidente depois que ouvirmos a mensagem. Qual é a mensagem que a culpa traz pra gente? Qual é a mensagem que, quando a gente sente culpa, essa mensagem tá sendo... A nossa alma tá querendo comunicar isso, sabe? A culpa lhe diz que você violou um dos seus padrões mais elevados e que deve fazer alguma coisa imediatamente para garantir que não tornará a violar esse padrão no futuro. Se está lembrado, eu disse no capítulo 6 que uma pessoa tem acesso à alavanca quando começa a vincular dor a alguma coisa. Com dor suficiente vinculada a um comportamento, a pessoa acabará por mudá-lo. E a alavanca mais forte é a dor que podemos infligir a nós mesmos. Tá, tô começando a pegar aqui, porque é contraditório. É contraditório. A culpa é um sentimento contraditório. Você já parou para pensar nisso? No quanto? Se você parar para prestar atenção nas coisas que você se sente culpada, é porque, na verdade, você está se contradizendo com uma coisa que você já sabe.
A culpa é a suprema alavanca para muitas pessoas mudarem um comportamento. Contudo, algumas tentam lidar com esse sentimento de culpa pela negação ou supressão. Quando você não encara esse sentimento e fala, nossa, eu me sinto culpado, culpada por estar agindo de determinada forma, eu posso estar reprimindo isso. E tudo que eu reprimo, uma hora vem à tona. Infelizmente, reprimir quase nunca dá certo. A culpa não desaparece, apenas volta como mais forte. A culpa sempre vem mais forte. Então, a tarefinha de hoje é você parar para analisar onde você sente culpa e se permitir sentir essa culpa. 15h51. Quais são as coisas que te deixam culpado? Que te fazem se sentir culpado? Anota isso, porque quando você toma consciência das coisas que você se sente culpada, você pode agir sobre elas, porque você não tá mais negando, você não tá mais deixando na sua sombra isso. Você tá trazendo luz para aquilo que antes você estava tentando esconder. E aí sim você pode começar a transformar, usar esse poder do mago e transformar, transmutar toda essa história que você tinha aí na sua cabeça, toda essa ideia fixa, esses pensamentos repetitivos de autoabandono, de espera, de que nada mais faz sentido. E aí você pode finalmente começar a avançar, né? Avançar em direção a uma liberdade emocional, começa a avançar em direção a uma plenitude das suas emoções, porque você reconhece cada uma delas, você reconhece o quanto cada uma delas tem sim um poder de criação, porque se as emoções fossem ruins, se a raiva fosse ruim, se o nojo fosse ruim, se tudo isso fosse ruim, você acha mesmo? Não, vem cá, você acha mesmo que essa divindade maior, esse poder todo de criação que Deus, o universo, sei lá o que você acredita, tem, você acha mesmo que ele ia criar um negócio que fosse ruim? Que não servisse para alguma coisa? Você acha que ele ia fazer isso? De verdade? Tudo que está em nós é para que a gente transforme isso em luz, que a gente aprenda a lidar e transformar tudo isso. Então imagina se numa situação, diante de uma situação de culpa, você pode sim mudar um comportamento, você pode sim mudar a sua atitude, você pode sim começar a agir de uma forma diferente, porque você parou, você analisou, você prestou atenção nos teus sentimentos, você prestou atenção nos teus comportamentos e a partir dali você consegue mudar. E aí você para de se abandonar, você para de fazer tudo em virtude, em função dos outros, e você começa a respeitar esse poder todo que você tem. Você começa a respeitar essa autonomia que você tem de fazer suas próprias escolhas, de refletir sobre seus próprios pensamentos. Você tem a autonomia de aprender como dançar entre as suas emoções sem que elas te dominem de verdade. Você começa a sentir as suas emoções, perceber elas e deixar que elas passem, pegando só aquilo que é importante e deixa o resto passar. E aí a gente tem uma rainha de espadas, que é essa rainha do mental. Espadas tem a ver com o que é mental, né? O que tá dentro da nossa cabeça. Então, como é o filme da Alice no País das Maravilhas, que tem a rainha de copas, né? Cortem as cabeças. Ou é a rainha de espadas?
tem alguém que tá precisando assistir o filme Alice no País das Maravilhas para entender que tudo não se passa de uma grande ilusão, que você pode cair num buraco e esse buraco te trazer experiências incríveis, você pode descobrir um mundo novo. Às vezes você acha que você tá no chão aí, arrasado, decepcionado com as pessoas, com a vida, mas esse chão aqui tem oportunidades para você aprender, tem a chave aqui para você abrir a porta e conseguir avançar, para você conseguir ver o que tem de trás dessa porta, sabe? E aí você pode finalmente integrar tudo isso e analisar as emoções, os sentimentos, as vivências que você teve a partir de uma perspectiva diferente, a partir de uma visão diferente, com distanciamento, né? Porque as nossas feridas emocionais, elas surgem na nossa infância. Elas são despertadas pelos nossos pais, né? Pai, mãe despertam isso. Depois a gente vai para os relacionamentos e aí os relacionamentos ativam isso. As pessoas com quem a gente convive. Então, olha só, ferida do abandono. O despertar da ferida acontece entre 1 e 3 anos de idade com o genitor do sexo oposto. Então, o que significa? Ferida do abandono é ativa se você é mulher, é ativa pelo seu pai, entre 1 e 3 anos, e se você é homem, essa ferida foi ativada pela sua mãe, quando você tinha entre 1 e 3 anos. E aí, qual que é a máscara que você assume? A do dependente. Você fica dependente das pessoas, dependente das relações, dependente dos resultados das coisas. E quando você se cura disso, quando você olha para isso, quando você começa a integrar e descobrir como isso funciona aí na sua vida, você começa a ter autonomia para agir diferente. Você rompe esses padrões de comportamento. Se você quiser uma leitura na sua energia, se você quiser aprender a cuidar, a olhar com carinho para essa criança interior, reconhecer essas feridas emocionais, agenda um atendimento comigo pelo link não. Eu acho que dá para colocar um link aqui, mas vou deixar o WhatsApp aqui embaixo. Você pode agendar uma consulta online e aí a gente começa a trabalhar isso para que você possa finalmente se sentir livre, né, dessas amarras emocionais. Porque quando a gente vai tomando consciência e vivendo alguns processos de cura a nível energético, porque sim, nós temos 7 corpos energéticos, e aí é um papo para outro momento, você consegue transcender todas essas vivências, você consegue ultrapassar essas barreiras e começar a assumir as tuas vontades, os teus desejos, parar de depender do externo para fazer suas escolhas. E o barulho da motosserrinha ali fora já parou também, por quê? Porque o ruído externo, ele para de interferir. Então por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu comentário aí se fez sentido para você. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, então, o número do WhatsApp para você agendar a sua sessão e o nome dos livros para você buscar, se você ficou interessado em conhecer o livro da Liz e o do Tony Robbins, porque pode ajudar você na sua caminhada aí. Fechou? Um beijinho, até mais e a gente se vê.